Petróleo, o sangue da civilização moderna. Mas nossa jornada movida a gasolina está chegando ao fim. Estamos em um utilitário descendo por uma estrada em direção a um precipício. Estamos consumindo petróleo cada vez mais rápido do que podemos produzir. E o que acontecerá quando os poços secarem? O mundo entrará em uma imensa recessão global. As pessoas lutarão entre si pela última gota de petróleo. Isso vai desencadear a última guerra do planeta. A luta pelo petróleo pode levar ao fim da civilização. Os 4 cavaleiros: guerra, fome, peste e morte. O apocalipse do petróleo em mega desastre. Nosso mundo é uma máquina gigante com bilhões de peças móveis. O principal combustível é o petróleo. Aqui, nos Estados Unidos, 98% dos 300 milhões de carros e caminhonetes são movidos a gasolina. Quase 100% das máquinas agrícolas utilizam o diesel. 99% dos trens também são movidos a óleo diesel. E todos os aviões voam com combustível para jato. Enquanto o petróleo jorrar, está tudo bem. Mas e se ele acabar? Os especialistas alertam que não se trata de se, mas de quando. Sempre soubemos que o petróleo acabaria mais cedo ou mais tarde. É uma fonte não renovável. Mas sempre acreditamos que isso ocorreria daqui a algumas gerações. Talvez no tempo dos nossos netos ou mais tarde. E quando essa época chegasse, inventaríamos alguma coisa. Mas estamos no início do século XXI e já começamos a ver sinais de pico na produção de petróleo. E onde está o nosso plano B? Agora eu não vi plano. Um relatório emitido em fevereiro de 2007 pelo Mobility Office informa que a produção mundial de petróleo atingirá o ápice nas próximas décadas. Mas apesar da previsão, o governo federal não elaborou nenhum plano para lidar com as terríveis consequências. Se os poços de petróleo secarem, podemos enfrentar racionamentos, distúrbios sociais e até uma guerra. A demanda de petróleo continua a aumentar, particularmente na China e na Índia, que estão se desenvolvendo. E com a demanda crescendo e a oferta diminuindo, haverá um colapso. O pior cenário seria uma recessão global. E nas recessões, a necessidade de se fazer algo a respeito é cada vez mais cobrada do governo, que, por sua vez, recorre à ação militar. Nós estamos a caminho do desastre, então, para que possamos evitá-lo, é melhor nos prepararmos. Mas enquanto a gasolina jorra das bombas, muito pouco é feito para se precaver contra o pior. Os cidadãos comuns não sentem ameaça alguma, pois sempre tiveram o que precisaram. A tecnologia sempre nos acudiu e os líderes sempre encontraram uma solução de uma maneira ou de outra. Eles acham que o futuro será como o passado. Mas desta vez pode ser diferente. Eu sinto, no fundo da alma, que é muito tarde e que não podemos superar o problema. O desafio é gigantesco. A transição dos combustíveis fósseis para fontes de energia alternativas e renováveis só está começando agora. O sol e o vento poderiam ajudar, mas atualmente são responsáveis por menos de 1% da energia consumida. Além disso, eles produzem eletricidade e não combustível para veículos. O petróleo não é somente o principal combustível para o transporte. Ele também supre quase 50% de nossa demanda de energia.
Derivados do petróleo compõem ainda a maioria dos produtos de uso diário, como plásticos, asfalto, pneus, poliéster, cosméticos e produtos farmacêuticos. Mas nem sempre dependemos do petróleo. Antes da metade do século XIX, as principais fontes de energia eram os animais, os homens, o vento, a água, o carvão e a madeira. Quando o coronel Edwin Drake perfurou o primeiro poço de petróleo na Pensilvânia, em 1859, poucos imaginavam como o produto se tornaria essencial para a sociedade. Quando começamos a utilizar o petróleo no século XIX, foi para lubrificação e também para iluminação. Mas poucas décadas após o primeiro poço de Drake, o automóvel fez do petróleo um recurso vital. Para suprir a crescente demanda, geólogos estavam permanentemente à procura de novos poços. O petróleo alimentou a expansão tecnológica dos Estados Unidos e do mundo. Estava presente em aviões, trens e automóveis. Barato e abundante, o petróleo era ao mesmo tempo a galinha e os ovos de ouro, estimulando o progresso que parecia não terminar. Mas, nos anos 50, surgiu um problema. O geólogo-chefe da Shell, M. King Hupper, chegou a uma conclusão ominosa. Em 1956, ele previu que a supremacia norte-americana em petróleo acabaria na década de 70, quando nossa capacidade de extração começaria a cair. A notícia não foi bem recebida na época, pois pensavam que a oferta de petróleo cresceria exponencialmente para sempre. Nos anos 50, os Estados Unidos possuíam milhares de poços de petróleo e produziam 10 milhões de barris diariamente. O consumo interno era de 7 milhões de barris e o restante era destinado à exportação. Na época, o mundo consumia 20 milhões de barris por dia e os Estados Unidos produziam metade do petróleo mundial. Mas a previsão de Hubbard se confirmou. Depois de 1970, a produção norte-americana atingiu o ápice e começou a declinar. Desde 1970, os Estados Unidos vêm produzindo cada vez menos petróleo a cada ano. Hoje, os Estados Unidos produzem apenas 8,3 milhões de barris de petróleo por dia, mas consomem mais de 20 milhões de barris. Por isso, precisamos importar cerca de 2/3 do petróleo que utilizamos. Todos os dias, os americanos compram cerca de 12 milhões de barris de petróleo estrangeiro. Estamos pegando grande parte de nossas riquezas e transferindo para nações produtoras de petróleo e algumas não são nossas melhores amigas. Além de os Estados Unidos e várias nações europeias e asiáticas dependerem do petróleo estrangeiro, é cada vez mais difícil obter boa parte desse recurso. Nosso petróleo não acabou. O que acabou foi o petróleo de fácil acesso, alta qualidade e preço baixo. O petróleo existirá pelos próximos 100, 150 anos, mas obtê-lo será cada vez mais caro. A previsão de Hubbard tem uma segunda parte. Ele estimou que a produção mundial de petróleo chegaria ao ápice no início do século XXI e depois cairia permanentemente. Alguns especialistas acreditam que a teoria já se confirmou. É como a história do menino que grita lobo, mas as pessoas já não prestam atenção. Mas no final da história, o lobo realmente aparece. Neste caso, no fim da história, o lobo também aparece, ou seja, o petróleo vai acabar. Apesar disso, durante décadas, nós aumentamos nossa dependência do petróleo. No fundo, nós sabemos que o petróleo não é eterno. Ainda assim, na cultura em que vivemos, estamos viciados nessa estrutura. As pessoas deixaram a cidade e as áreas rurais. Houve um crescimento significativo das pequenas cidades e o carro tornou-se essencial. É com ele que se vai ao trabalho, ao shopping, à escola. O carro é realmente parte da vida das pessoas. E elas gostam particularmente dos grandes utilitários, que são rápidos, confortáveis e considerados seguros. Agora,
À medida que a China, Índia e outras nações se industrializam, criam uma classe consumidora ávida por energia. A produção de petróleo começa a chegar ao limite e a oferta será cada vez menor. As consequências serão nefastas. Não consigo imaginar uma sociedade aceitando espontaneamente uma grande queda na qualidade de vida, quando dispõe de um exército gigante que pode conseguir o petróleo. Muitos especialistas temem que a paralisação do transporte, da indústria, da agricultura e da comunicação resulte em uma luta desesperada pelos recursos essenciais à vida. Será região contra região, nação contra nação. Será que o petróleo do mundo está realmente acabando? Nós já consumimos 1 trilhão de barris desde 1859. Mas os cientistas afirmam que ainda pode haver 1, 2 ou até 3 trilhões de barris. Então, devemos nos preocupar? Os 3 trilhões que ainda restam podem não durar tanto quanto o trilhão já consumido. A velocidade do consumo está aumentando. Estamos exaurindo as reservas mais rápido do que nunca. A falta de petróleo superará rapidamente a questão do aquecimento global no que se refere à preocupação mundial. Estou dizendo isso porque o problema está na soleira de nossas portas, talvez já dentro de nossas casas. Não sabemos a data exata em que o mundo que conhecemos acabará, mas esse dia vai chegar. Então, a busca por novos poços é questão de sobrevivência. Normalmente, o petróleo é encontrado nas camadas profundas da Terra. Dezenas de milhões de anos atrás, pequenas plantas e criaturas do mar morreram e caíram no solo do oceano, onde foram cobertas por sedimento. Durante milhares de séculos, esse material orgânico sofreu uma transformação química. Ao atingir a temperatura certa, a massa orgânica torna-se petróleo. Se um extrato de rocha mantém o petróleo preso entre camadas de sedimento, forma-se uma jazida. O petróleo é mais leve que a água. Ele boia. Precisamos encontrar uma maneira de evitar que o petróleo chegue à superfície e evapore naturalmente. No início da exploração, os engenheiros perfuravam poços perto das áreas onde o petróleo brotava da terra. Os geólogos melhoraram gradualmente a compreensão de como o petróleo é formado para começar e onde procurá-lo. Então começaram a aplicar cada vez mais essa tecnologia na exploração. Desde os anos 30, geofísicos em busca de prováveis jazidas de petróleo utilizam imagens sísmicas para estudar o subsolo. O processo é similar à tecnologia do ultrassom. Eles emitem ondas sonoras no solo e medem o caminho que elas percorrem de volta. Embora a tecnologia ajude, a exploração de petróleo ainda é um jogo. Se o poço for produtivo, o petróleo vai para a refinaria, onde é transformado em gasolina, diesel, combustível para jato e outros produtos. Mas achar o petróleo e tirá-lo do solo é apenas metade do desafio. Também é preciso ser capaz de chegar até ele. O grande problema do petróleo é se teremos acesso às regiões petrolíferas, se as empresas americanas, o mundo desenvolvido ou nossos aliados terão acesso aos campos petrolíferos. A Arábia Saudita extrai mais de 10 milhões de barris de petróleo por dia. E por utilizar somente uma fração do que produz, é a maior exportadora de petróleo do mundo. A Arábia Saudita é de longe a mais influente, é insubstituível. É como o Central Bank. Se deixar de produzir, todo o sistema global de energia vai parar.
Alguns peritos, inclusive o investidor de Houston, Matthew Simmons, acreditam que a Arábia Saudita já atingiu o pico na produção de petróleo e que o volume de exportação não pode ser mantido. Com base na pesquisa publicada em seu livro Twilight in the Desert, ele afirma que a Arábia Saudita inflou suas reservas de petróleo de 160 para 260 bilhões de barris. Eles têm muito petróleo, mas é como se você estivesse usando uma pasta de dente e chegasse à metade do tubo. Fica cada vez mais difícil de tirar o restante e você acaba jogando o tubo fora com muita pasta dentro. A impressão é de que não vale a pena tirá-la. É como estamos hoje com o petróleo de boa qualidade. Poços convencionais só podem extrair 1/3 do petróleo de um campo específico. Mesmo que haja ainda muito petróleo na jazida, a maior parte não será utilizada. Enquanto novas tecnologias otimizam a quantidade de petróleo que pode ser extraída de um poço, também aceleram o processo de esgotamento. No final, a falta de petróleo será inevitável. Em 1973, tivemos um amargo indício do que podemos enfrentar quando a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, forjou uma crise artificial no setor. O embargo gerou aumento no preço da gasolina, racionamentos e longas filas. Por sua vez, isso causou inflação, desemprego e uma recessão que levou anos para ser superada. Os americanos reagiram boicotando carros de alto consumo e adotando veículos menores e mais econômicos. Mas outras nações tomaram medidas mais práticas. O Brasil desenvolveu usinas que transformam cana-de-açúcar em etanol. Atualmente, a maioria dos 3 milhões de carros brasileiros é movida a álcool ou com uma combinação de álcool e gasolina. O que o Brasil fez é exatamente o que outras nações deveriam ter feito: procurar fontes alternativas de energia na própria nação. Mas após a estabilização do preço do petróleo nos anos 80 e 90, os consumidores americanos perderam o interesse pela economia de combustível. O retorno da gasolina barata trouxe a preferência pelos sedentos utilitários e carros possantes. Mas recentemente o preço do petróleo voltou a subir e o Oriente Médio está mais instável do que nunca. Todos os americanos querem a independência no que tange à energia, embora não saibam o que isso significa. Querem reduzir a dependência do Oriente Médio, querem mais eficiência, mas não querem sofrer. Agora, muitos especialistas se perguntam se esta é a hora de ampliar o uso do etanol nos Estados Unidos. Há anos, os americanos adicionam etanol à gasolina para evitar que os motores batam pino. Ele integra cerca de 10% da maior parte da gasolina do país. O etanol, uma versão melhorada do álcool, pode ser obtido a partir da fermentação de várias substâncias orgânicas, como a cana-de-açúcar, grãos, milho, grama cortada e até lixo. Nos Estados Unidos, a maior parte do etanol vem do milho. Produzi-lo é relativamente simples, mas há alguns problemas. A fabricação não é barata e pode comprometer nossas fontes de alimento. O Laboratório Nacional de Energia Renovável, em Golden, Colorado, pesquisa formas mais baratas de produzir etanol para torná-lo uma alternativa viável. Nossa análise mostra que o combustível sai a 92 centavos de dólar por litro e queremos baixar para 52. Esta é a pesquisa que nós realizamos aqui para melhorar o processo de fermentação e outros processos para reduzir drasticamente o custo de produção do etanol.
Mas como o etanol requer muita energia para ser produzido e gera poluição, muitos especialistas o veem apenas como uma solução paliativa para os problemas de energia. O que está acontecendo hoje é um caso de amor com o etanol. O produto é muito ruim. É melhor esquecer. A esperança agora é que possamos desenvolver uma fonte alternativa de energia antes que o mundo entre em colapso. O petróleo não durará para sempre, e os dias dos veículos movidos a gasolina podem estar contados. Se quisermos evitar uma catástrofe social, muitos especialistas acreditam que precisamos focar nossos esforços na reinvenção do carro. Temos uma variedade de opções. O grande desafio para nós é o tempo que levaremos para fazer a transição. Uma solução possível é a tecnologia da célula de hidrogênio combustível, que existe há décadas e é utilizada para propelir nossas naves espaciais, inclusive o ônibus espacial. Parece a solução perfeita. É poderosa, renovável, limpa e sem emissões nocivas. Muitas montadoras de veículos estão investindo na tecnologia de hidrogênio. Elas dizem que teremos carros a hidrogênio em 1 ou 2 décadas. No Centro Nacional de Energia Renovável, no Colorado, os cientistas estão desenvolvendo esta nova tecnologia. Este modelo explicativo mostra como ela funciona. Tudo começa com o sol incidindo sobre a célula solar fotoelétrica, que utiliza a eletricidade e um eletrolisador para decompor a água em hidrogênio e oxigênio. Os dois gases vão para a célula de combustível e produzem eletricidade, água e calor. E isso fornece a energia para o carro. É simples e elegante, mas há alguns empecilhos. Primeiro, o preço. Atualmente, modelos para demonstração movidos a hidrogênio podem chegar a $1 milhão. Também há outros problemas. Diferente da gasolina e do etanol, o hidrogênio em si não é fonte de energia. Ele precisa de energia para ser criado. Nós temos de tirar o hidrogênio de algum lugar. Hoje, o hidrogênio feito comercialmente deriva do gás natural. É possível separá-lo da água, mas consome muita eletricidade. Mas, se as células de combustível só existirão em décadas futuras, qual é a solução de curto prazo? Um número crescente de especialistas acredita que a tecnologia híbrida pode ajudar a preencher a lacuna. Em 1999, a Honda apresentou ao mercado americano o Insight, o primeiro carro desse tipo produzido em massa. Esses carros são extraordinariamente eficientes. Eles usam 2 motores, um elétrico e outro a gasolina, que juntos impulsionam o veículo. Os híbridos consomem muito menos gasolina do que os carros convencionais, pois o motor elétrico é muito mais econômico do que o melhor motor de combustão interna. Os híbridos estão ficando populares. A venda de híbridos está em alta, mas levará cerca de 14 anos para a atual frota de automóveis ser substituída. Só estamos começando. Ainda há muitos utilitários à venda e pessoas querendo dirigi-los. No entanto, com o preço da gasolina subindo, a venda de utilitários está caindo e a tecnologia híbrida continua a evoluir. A próxima fase é o híbrido plug-in. Carregado durante a noite, o carro pode rodar em média 64 km somente com um motor elétrico, sem auxílio do motor a gasolina. A característica principal de um híbrido plug-in é a maior autonomia da bateria. Ele pode rodar 16, 32, 48, 64 km, dependendo da capacidade e do tamanho da bateria. O desafio agora é desenvolver baterias que retenham maior quantidade de energia e durem mais. Enquanto isso, veículos totalmente elétricos, apresentados pela General Motors 10 anos atrás, estão retornando. A montadora de Detroit promete fabricar em poucos anos um modelo do seu carro conceito Volt. Embora a notícia pareça ser boa, uma análise mais criteriosa revela que os carros elétricos trarão uma série de novos desafios.
precisaremos de mais eletricidade. E a fonte mais provável é o carvão, de onde tiramos a maior parte da eletricidade hoje. Nós temos usinas termoelétricas à base de carvão, que infelizmente produzem grandes quantidades de dióxido de carbono e mercúrio. Quando liberados na atmosfera, esses gases causam alterações climáticas. Mas o desenvolvimento de novas tecnologias pode gerar uma solução. Há várias maneiras de lidar com o dióxido de carbono. Em uma usina grande, não é muito difícil armazenar o dióxido de carbono. É caro, mas não é impossível. Em vez de permitir que o dióxido de carbono seja liberado na atmosfera, ele pode ser canalizado para o subsolo, onde será permanentemente armazenado. Os especialistas esperam que assim o carvão possa ser queimado sem poluir. A tecnologia da queima limpa do carvão será um dos pilares de qualquer política nacional de energia de longo prazo. Até as usinas nucleares, cujos reatores podem falhar e cujo lixo radioativo dura milhares de anos, estão sendo reconsideradas. Atualmente, suprindo 1/5 da eletricidade usada no país, elas têm uma vantagem decisiva. A tecnologia nuclear é uma das poucas opções que temos que oferece meios de produzir eletricidade sem emitir dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa. As fontes de energia mais limpas e disponíveis são a solar e a eólica. Os cientistas trabalham para realizar novas descobertas nessas duas tecnologias. O objetivo deste laboratório é tentar misturar e fundir múltiplas maneiras de fazer diferentes tipos de células solares para torná-las mais baratas e eficientes. Mas levará décadas até que fontes de energia solar e eólica existam em quantidade suficiente para substituir o carvão e gerar energia para os carros elétricos. A verdade é que nunca conseguiremos migrar bruscamente de uma fonte de energia para outra. Os americanos ainda acreditam nisso. Nós precisamos de um programa agressivo de conservação para ganhar tempo e poupar energia. Quais são os riscos para o futuro? A conservação é quase sempre mais barata e mais rápida de ser aplicada do que a pesquisa de novas fontes ou aumento de produção de energia alternativa. Mas, para economizar energia, seria necessário mudar drasticamente o estilo de vida calcado no petróleo e em outros combustíveis fósseis. Nós vivemos como deuses. A energia que utilizamos nos permite gozar de uma incrível qualidade de vida. O grande desafio é o que podemos fazer para manter o padrão de vida que temos hoje. Ironicamente, o alto preço da gasolina pode ajudar a estimular a conservação e a inovação. O preço alto vai incentivar, digamos, as empresas, os governos e a população a investir em fontes de energia. Talvez o alto preço do petróleo seja um dos fatores cruciais para implantar no mercado mais rapidamente as tecnologias alternativas. Qual é a melhor solução? Não há uma solução melhor, há uma gama de soluções, uma combinação. A transição pode ser confortável agora ou muito brusca no futuro. É viável e podemos manter um bom estilo de vida. Não teremos utilitários gigantescos, pesando várias toneladas, para as pessoas rodarem por aí. Mas isso ia acabar cedo ou tarde. Atualmente, o carro movido a gasolina é uma fera com apetite insaciável. Para continuar a alimentá-lo, as companhias de petróleo precisarão fazer o possível para encontrar novas jazidas. Se conseguirem, teremos mais tempo para desenvolver fontes alternativas de energia antes que seja tarde demais. A realidade atual é que não podemos mais obter petróleo de forma tão barata e fácil como no passado. Cada dia que debatemos a escassez de petróleo, chegamos mais perto do abismo.
Se esperarmos até ter certeza de que atingimos o ápice da produção, perderemos a oportunidade. Não haverá mais tempo. Geólogos e engenheiros estão fazendo o possível para extrair até a última gota de petróleo. A tecnologia evoluiu dramaticamente nas últimas décadas. Claro, isso permite explorar áreas que antes eram impensáveis. Mas o desafio é hercúleo. Hoje nós vemos descobertas em grandes profundidades, algo em torno de 12.200 metros. São aproximadamente 3.000 metros abaixo do solo do oceano. Nós estamos chegando ao volume de investimento necessário para o programa espacial. É uma tecnologia muito sofisticada. A 320 quilômetros da costa da Louisiana, no Golfo do México, uma equipe de geólogos e engenheiros trabalha no que talvez seja o projeto tecnologicamente mais desafiador já tentado. A Devon Energy, uma empresa de desenvolvimento e exploração de combustíveis fósseis, utiliza uma avançada técnica de perfuração em águas profundas. O objetivo é obter petróleo 8 quilômetros abaixo do solo do oceano. Achar reservas produtivas nos Estados Unidos é crucial para nós que queremos ser cada vez menos dependentes do petróleo e da gasolina estrangeiros. Ainda temos muitos horizontes inexplorados em águas profundas dentro do nosso próprio país. A região do Golfo do México é um dos locais mais promissores. Cada poço de petróleo custa 100 milhões de dólares. O processo é extremamente difícil, caro e arriscado. Mas o que está em jogo nunca foi tão importante. Esta área pode levar 6 anos para ser explorada. O custo do processo pode chegar a surpreendentes 6 bilhões de dólares. Mas os engenheiros e sismólogos da empresa esperam encontrar jazidas contendo até 15 bilhões de barris de petróleo. Outra área de grande interesse é a areia oleosa, também conhecida como areia betuminosa. Trata-se de uma mistura de areia ou argila úmida e petróleo cru pesado. Há vastas reservas de areia oleosa em Alberta, no Canadá. Esse petróleo não é extraído por perfuração, mas por mineração. Esse é um mega projeto de mina aberta. Areia retirada e aquecida. O óleo é extraído e a areia é recolocada no local da melhor forma possível. Em parte, graças à exploração de areia oleosa, o Canadá aumentou a produção nos últimos anos e se tornou o fornecedor de petróleo número 1 dos Estados Unidos, superando inclusive a Arábia Saudita. Mas este processo extrativo também tem desvantagens. Não é nada fácil, é complicado, caro e pode afetar o meio ambiente. Como podem ver, não é simples. A Venezuela, outro grande fornecedor, possui enormes depósitos de petróleo pesado. O país exporta cerca de 2,2 milhões de barris diariamente, ainda que boa parte seja considerada inferior ao do Oriente Médio. Essa qualidade de petróleo não é interessante por ser menos adequada para a refinação e outras aplicações. Mas a reserva de petróleo pesado venezuelana pode ser de centenas de bilhões de barris. O tipo de petróleo bruto encontrado na Venezuela necessita de mais refinamento do que o petróleo bruto leve do Oriente Médio. Mas a crescente demanda tornou o petróleo venezuelano economicamente atraente. Enquanto procuram novas jazidas, os geólogos pesquisam o potencial do petróleo de xisto. Descoberto no início do século XX, o petróleo de xisto não é líquido. Precisa ser extraído da rocha sólida. O petróleo de xisto é um petróleo não constituído, é uma inclusão vulcânica que não afundou o suficiente para se transformar em petróleo. Então, não é petróleo. Há várias reservas de petróleo de xisto no Colorado. Aquela área contém mais petróleo na forma de petróleo de xisto do que todas as reservas da Arábia Saudita. Diferente do petróleo comum,
O petróleo de xisto é refinado no local. Um método em teste é o processo no qual o dióxido de carbono aquecido é injetado na formação de xisto. Quando o petróleo se liquefaz, é extraído através de bombas. Mas, como sempre, há problemas. O processo lesa o meio ambiente e é muito caro. A energia para extraí-lo é maior que a energia que ele produziria. Ninguém sabe se o petróleo de xisto um dia será um recurso importante. Outra possível fonte de petróleo é o carvão. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas, desesperados para alimentar sua máquina de guerra, desenvolveram essa tecnologia. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães usaram nos aviões gasolina feita de carvão marrom. A tecnologia não é segredo para ninguém. Nós temos vastas reservas de carvão. Somos a Arábia Saudita do carvão. Possuímos reservas enormes. Também temos a tecnologia para transformar o carvão em diesel e gasolina de alta qualidade. Mas converter o carvão em combustível também é solução paliativa, já que o processo é caro, poluente e não nos afasta dos combustíveis fósseis. Recorrer a qualquer uma dessas possíveis fontes de energia resultaria em custos altos e consequências desconhecidas. Mas tempos difíceis podem exigir medidas extremas. É tarde demais para esperar uma mudança tranquila. Em outras palavras, não podemos começar a realizar mudanças agora e esperar uma transição da sociedade atual para uma sociedade verdadeiramente sustentável, sem nenhum custo, sem sofrimento. Se decidirmos nos privar dessa dor, os peritos temem que o preço da inércia possa ser uma guerra generalizada pelo petróleo. À medida que a demanda por petróleo continua a superar a oferta, um efeito dominó de consequências devastadoras pode nos levar à beira de um precipício, de onde cairemos no caos econômico e social, ou até pior. Não existe um plano B que seja viável. E a alternativa ao plano B, talvez um plano C, é uma recessão mundial pior do que a Grande Depressão dos anos 30. Com os 4 cavaleiros do apocalipse: guerra, fome, peste e morte. Com base em projeções de um grupo crescente de especialistas, o cenário a seguir pode ser nosso destino em um futuro não muito distante. Em 2012, a classe média e seus veículos sedentos por energia continuam a crescer na China, Índia e outras nações em desenvolvimento. O consumo mundial de petróleo salta de 84 para 100 milhões de barris por dia. Produtores e refinarias não conseguem acompanhar a demanda. Isto cria uma reação em cadeia. Nações começam a disputar posições à medida que o petróleo se torna mais escasso. Com as jazidas no nível em que estão, um súbito desastre natural ou artificial pode desencadear o impensável. Meu maior receio, que também deveria ser mundial, é que algo similar ao 11 de setembro ocorra na Arábia Saudita. O porto saudita em Ras Tanura é o maior terminal do Golfo Pérsico. Esse local recebe e transporta 10 milhões de barris por dia. Se Ras Tanura ou outro grande terminal for atingido por terroristas, o resultado pode ser catastrófico. Mesmo sob condições normais, locais como esse são extremamente perigosos, pois o petróleo é altamente inflamável e explosivo. Se um terminal for atingido, uma série de eventos desastrosos pode causar a paralisação do setor. Se isso ocorrer, milhões de barris de petróleo deixariam de ser processados diariamente e a economia mundial entraria rapidamente em recessão. Minha maior preocupação a longo prazo é a redução expressiva da oferta. E
uma falha completa ou colapso no sistema de segurança de energia. Tivemos um exemplo nos Estados Unidos no verão de 1979, quando houve um problema na distribuição da gasolina. Houve tiroteios, houve brigas e destruição de carros. À medida que a crise se aprofunda, o preço do barril de petróleo chega aos $150. O litro de gasolina na bomba atinge surpreendentes $2,10. O dono de um utilitário desembolsa quase $200 para encher o tanque. Dezenas de milhares de pessoas nas cidades pequenas, sem transporte coletivo, não podem ir ao trabalho. À medida que o preço sobe, as fazendas não podem mais produzir alimentos a baixo custo. O preço dos fretes, ligado ao preço dos combustíveis, sobe dramaticamente. O preço da comida subirá. A combinação do aumento rápido no custo dos alimentos e da energia faz com que uma recessão econômica geral seja quase inevitável. No primeiro inverno, há escassez e aumento no preço do óleo para aquecer as casas. Para sobreviver, muitos usam a madeira como combustível. Os céus ficam permanentemente acinzentados. As pessoas que não têm acesso ao combustível morrem. Como muitos produtos dependem da gasolina, seja para produção ou entrega, o preço das necessidades básicas sobe vertiginosamente. A fome, a doença e o crime aumentam. O preço da gasolina para o transporte suplanta o poder aquisitivo da maioria das empresas e consumidores. Nos negócios, mesmo as 500 empresas americanas mais prósperas começam a falir. A economia piora. Estamos agora em plena depressão. Teremos um problema crescente com o desemprego. Muitos perderão suas casas por falta de pagamento. Bancos começarão a falir. A bolsa de valores quebra. A fila em busca de pão retorna. Milhões de pessoas ficam desabrigadas. A inflação sobe tanto que o dinheiro praticamente não tem valor. O governo precisará lidar com pessoas que não têm onde morar e com o desemprego. Haverá rebeliões e muita desordem nas ruas. À medida que a economia sucumbe, o mercado negro domina. Surgem as gangues para proteger os comerciantes. A sociedade caminha no limiar do colapso. Quando as pessoas perderem o vínculo com o modelo social funcional, tentarão sobreviver como puderem. As motos, movidas a etanol produzido em porões, dominam as ruas. É o mundo dos Mad Max, onde as pessoas elaboram as próprias estratégias de sobrevivência. Para salvar suas nações desesperadas, os governos consideram a intervenção armada. Os Estados Unidos e a China anunciaram que não vão se privar das reservas de petróleo mundiais, porque o petróleo é vital para suas economias. Muitas guerras foram travadas por menos do que isso. Se nações estrangeiras invadirem o Oriente Médio para ocupar os campos petrolíferos, podem enfrentar as armas nucleares que os países produtores compraram para proteger até a última gota de petróleo. Por ser o produto mais importante da economia, eles lutarão pelo petróleo. A solução será rápida. O fim da sociedade. Seria este pesadelo inevitável? Alguns especialistas acreditam que ainda há tempo para fazer algo a respeito da iminente crise do petróleo. Temos um prazo exíguo de talvez 5 ou 7 anos para evitar o colapso da sociedade e implementar um grande plano B que exigirá uma coordenação global. Eu realmente acredito que cada indivíduo pode fazer a diferença e a conservação será pelo menos metade da equação rumo ao futuro.
Basicamente, nós precisamos crescer, perceber que existem desafios e que nós precisamos fazer mudanças, fazer sacrifícios. E que isso é melhor do que a guerra. Qualquer sacrifício financeiro que façamos é melhor do que a perda de uma vida. Muito melhor.